Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Tira Dúvidas aqui do canal da Anatomia Vivencial. Eu sou Germana Lucena, idealizadora dessa metodologia e também desse projeto. Então esse é um espaço onde eu trago dúvidas relevantes para compartilhar com você. São orientações práticas que você, como instrutor, já pode levar imediatamente para a tua aula, de forma segura, profunda, né, e que a gente consiga avançar nessas posturas sem risco de lesão. E além disso, para que a gente possa tornar o yoga, a prática yoga, acessível a todas as pessoas, mesmo aqueles alunos que chegam com dores, com limitações, com lesões já pré-instaladas. E a pergunta de hoje é como ajudar os nossos alunos que têm dificuldade em fazer posturas que levam o tronco à frente na posição de pé. Uma aluna trouxe um questionamento. Ela estava com alguns desafios em relação às posturas que levam o tronco para frente. Mas ela trouxe um aspecto bem interessante. Ela disse: Germana, meu maior desafio com alguns alunos, e ela trouxe o caso de uma aluna em especial, era a inclinação para frente na posição de pé. Então, esse desafio de conseguir essa coluna alinhada, de conseguir construir essa inclinação do tronco a partir do quadril. Então, eu trouxe a postura, exatamente o caso da aluna dela, né, que ela nos trouxe, e a gente vai fazer uma análise. A gente vai olhar para as demandas dessa postura e para os maiores desafios, os maiores erros, os erros mais comuns, e o que a gente orienta para você ajudar o teu aluno, se também você se deparar com alguma situação dessa, ou se você, né, na sua sadhana, na sua prática, também enfrenta esse desafio. Então, para a gente entender o desafio do asana, para a gente entender o desafio que o aluno está vivenciando quando ele não consegue executar esse asana, é fundamental que a gente saiba como o corpo funciona, que a gente entenda como é que essa engrenagem se move no espaço. E a partir daí, a partir desse olhar, a partir dessa clareza que a gente vai adquirindo, nós vamos podendo oferecer intervenções, podendo negociar, criar um ambiente mais seguro, criando uma realidade possível para a execução desse asana. Então aqui eu trago para você o exemplo da meia postura do alongamento intenso, né? Então o que a gente observa nessa postura? Nós levamos o tronco para frente. Vou dar uma pausa aqui para a gente olhar com mais detalhes para essa imagem. Então o que ela nos pede? Uma flexão do tronco, nós levamos o tronco à frente, mas essa postura nos pede um alinhamento da coluna. E você está vendo na imagem que os braços também descem à frente, então a gente pode imaginar aí que a gente tem uma linha contínua que vai lá da minha bacia, especialmente eu posso pegar como referência os meus isquios, e segue até a ponta dos meus dedos. Então, digamos que isso é o que a postura nos pede, né? Essa flexão do tronco à frente que acontece dialogando com o alinhamento da coluna e com a relação braço-coluna. Então, a gente cria essa linha que vai lá da minha pelve até a ponta dos dedos. Mas a gente vê que tem uma outra linha que se cria também, da bacia até os pés. E aí a gente vai mais ou menos criar um ângulo aí de 90 graus, tá? Então a gente observa que essa relação dela do tronco com as pernas formam aí aproximadamente um ângulo de 90 graus. Então, revisando, essa postura me pede levar o tronco à frente, mas mantendo o alinhamento da minha coluna e os braços paralelos à minha coluna. E a imagem que o corpo constrói no espaço é uma linha contínua que vai da pelve até a ponta dos dedos. E isso está alinhado com os membros inferiores. Agora, quando ela veio à frente, foi muito importante observar, e é isso que a gente fala, eu sempre falo isso para os meus alunos, ensino bastante, a gente treina muito isso. Nós, enquanto instrutores, precisamos repassar essa informação para o nosso aluno, que é muito importante.
essa inclinação do tronco, ela tem que vir da coxa femoral, dessa dobradiça do quadril, aquele encaixe, cabeça do fêmur com acetábulo. Onde é que esse encaixe está localizado? Se você quiser tocar e agora, você vai tocar as mãos lá na sua virilha. Então, essa inclinação do tronco à frente, tá? Então, se dá a partir do movimento na coxa femoral. Não queremos jogar isso para a nossa coluna lombar. Então, presta atenção, né? Eu vou até repetir para dar ênfase para você. Em todas as inclinações do tronco à frente, para que elas aconteçam de forma segura, elas devem acontecer no quadril. Essa dobradiça do quadril que deve fazer esse movimento. Não devemos jogar isso para a nossa lombar. Isso gera sobrecarga, isso pode ser uma fonte de lesão para o praticante. Então, coluna alinhada, dobradiça do quadril ativada. É isso que essa postura nos pede. Mas, por si só, executar essa postura, para muitos alunos, como essa minha aluna trouxe, a realidade que ela enfrenta na sua sala de aula, muitos alunos vão ter desafio. Essa é uma postura que nos pede uma ativação dos extensores da coluna, nos pede uma liberação na região dos braços, nos pede um alongamento de todos esses músculos e essa cadeia facial lá da região posterior. Então, vamos olhar aqui, continuar olhando essa imagem. Então, olha como ela fez o movimento. Ela não jogou para a lombar, ela usou essa dobradiça do quadril, como a gente viu há pouco. Então, aqui nós reforçamos, né, a ativação desses músculos eretores da nossa coluna. O trapézio aqui também está trabalhando para sustentar o posicionamento das escápulas. E olha o alongamento intenso nesses músculos da parte de trás da coxa, os famosos isquiotibiais. A gente também tem aqui a ação no ombro para sustentar essa postura. E também temos os quadríceps, né, trabalhando para estabilizar. Então, a gente tem aí também o glúteo máximo, né, ativando para estabilizar essa postura. Agora, nós vamos olhar para os erros mais comuns, né, para os desafios que os nossos alunos enfrentam. E alguns alunos dessa minha aluna também passaram por essa situação. Então, vamos lá. Primeira situação que eu quero compartilhar com você. Primeiro problema que é comum. O encurtamento dessa musculatura posterior. Então, ele não permite a liberação. Vou até dar uma pausa aqui. É bem importante esse mecanismo. É muito importante que você entenda. Então, olha, presta bem atenção. O encurtamento da cadeia posterior, desses músculos posteriores, eles bloqueiam essa descida da pelve à frente, essa descida da asa do ilíaco e não liberam a subida dos nossos isquios. Então, eles ficam ali presos. A pelve não consegue fazer esse movimento. Lembra que eu falei no início da análise da postura? Olha, o teu aluno tem que ativar essa dobradiça da virilha. Mas quando ele faz isso, o que acontece com os isquios? Eles vão para o alto. Mas a musculatura que está fixa lá no isquio, eles vão puxar. Eles não vão deixar essa musculatura, essa estrutura subir. Então, a pelve fica lá embaixo, né? Ela não consegue ir à frente, fica mais posteriorizada. E o que acontece com a lombar? A gente vai fazer o movimento com a lombar. Isso a gente deve evitar. A gente não quer jogar esse papel para a nossa coluna lombar. Olha, isso é muito importante para trazer segurança para o teu aluno quando ele faz uma inclinação do tronco à frente, tanto na posição de pé como na sentada. Mas aqui de pé a gente tem esse desafio, né? Também por estar de pé. É uma outra relação com a força da gravidade, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, a pelve ficou presa e ele jogou tudo lá para a lombar. Qual é a sugestão? Flexiona os joelhos. A coluna é prioritária
na segurança em relação a essa postura. Queremos uma coluna neutra, não queremos jogar movimento para a coluna. Uma outra possibilidade é dar um apoio, né? A gente ter blocos onde a gente dá apoio para essa inclinação, para sustentar essa postura. Outra situação muito comum, aquele aluno que afunda o pescoço, eleva os ombros e fica lá, ó, todo espremido, né? Então, a gente quer espaço. Eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente quer espaço na cervical. A gente não quer um ombro que afunde o nosso pescoço. Então, a gente quer, ó, trabalhar essa liberação, né? Fazer movimentos preparatórios para trazer essa consciência. Dentro da anatomia vivencial, a gente prepara, tem uma série de preparatórios somáticos, integrativos, onde a gente ajuda a trazer consciência e organiza, integra aí essa relação dos ombros com a cabeça e a cervical. E aí a gente tem uma outra solução, ele nos traz uma outra possibilidade, que é deixar os braços próximos ao tronco. Então, isso, deixa eu acelerar aqui para a gente ir para... Então, essa possibilidade aqui. Eu diminuo o esforço lá no meu ombro, eu diminuo a sobrecarga e eu também diminuo a demanda lá na minha lombar, se o meu aluno sente dificuldade com essa postura. A gente tem um outro problema comum nessa postura, é esse colapsar, é esse desabar e essa rigidez dessa região do ombro, né? Então, essa relação ombro, braço, costelas. E aí a gente vai precisar resgatar, lembra que a gente quer uma linha reta, né, que dialogue. Então, a gente quer, ó, trabalhar essa ideia de autocrescimento, né, trabalhar essa consciência com o nosso aluno de abertura e de autocrescimento. Uma outra situação que é comum é essa dificuldade dos eretores da coluna sustentarem essa coluna alinhada, essa coluna em extensão. E uma possibilidade de cara é a gente trazer os braços para baixo, ao lado do corpo, com as mãos próximas ao quadril, à bacia. Então, o que a gente observou, né, com essa postura ela é difícil para muitos alunos, porque tem encurtamento lá dos isquiotibiais, a gente joga pressão lá para a lombar, joga um movimento para a lombar. Muitas vezes esses ombros, né, eles ficam afundados, o pescoço fica afundado nos ombros. É difícil para o aluno manter esse alinhamento da coluna, às vezes a coluna está colapsada, é difícil manter a cabeça alinhada com o tronco, e aí colapsa a cabeça, colapsa os braços. Então, essa postura, ela nos pede uma liberação posterior em relação aos membros inferiores, na parte de trás, para poder essa pelve girar, e ela nos pede uma sustentação em relação à coluna e uma liberação de braços e cervical. Então, o que a gente precisa fazer? O que eu respondi, né, para essa aluna? Primeiro, eu orientei uma série de somáticos que nós temos no nosso treinamento, específicos para acordar a ação dos extensores, liberar essa cadeia posterior, liberar movimento de braço, liberar essa relação cervical, cintura escapular, e construir essa postura passo a passo, fazendo alguns ajustes, algumas negociações para diminuir a demanda. Então, que ajustes são esses? Pode flexionar um pouquinho os joelhos, pode mudar a posição dos braços, isso é negociável. Mas o que é inegociável é que pode usar apoios de blocos, mas o que é inegociável? Fazer a flexão a partir do quadril e construir esse alinhamento da coluna, tá? Uma outra opção bem interessante é você poder construir com o seu aluno essa experiência desse alongamento
Você pode, se você está num atendimento mais 1 a 1, ou se você está numa sala, você pode fazer um trabalho em dupla, de que uma pessoa vai ficar sustentando um bastão na coluna, né? Então a pessoa sente o contato cabeça, meio das costas, lombar, bacia, em contato com esse bastão, e ela vai descendo com essa referência do bastão. Eu, às vezes, utilizo, dentro da anatomia vivencial, nós utilizamos algumas referências para dar estímulos. Para um primeiro, né, para um start, para um pontapé inicial. Mas a ideia é que depois a gente vá trazendo, refinando essa consciência do próprio aluno com o seu corpo, para que ele sinta realmente o alongamento sendo preservado enquanto executa o asana. Tá? Então, essa foi a orientação que eu dei para minha aluna e foi uma experiência muito bacana, porque ela trouxe essa consciência para os seus alunos. Isso é um aspecto também fundamental. A gente precisa compartilhar, transferir esse conhecimento para que o aluno se aproprie, né, como sujeito do seu corpo, da sua experiência, traga para a consciência os seus padrões e a partir daí a gente faça uma construção em parceria. Então foi muito bacana, a gente teve um retorno super positivo e lembra disso, levou o tronco à frente, a gente quer manter a coluna alinhada, quer usar essa dobradiça do quadril, quer pelve livre para os isquios subirem e não quer jogar força lá na lombar. E nem precisa colapsar a cabeça, ombro, né? A gente quer manter essa descompressão que é muito saudável para a nossa coluna. Então, eu espero que esse Tira Dúvidas tenha sido útil para você, tá? Se você tiver alguma situação parecida, aplica essas orientações que eu te trouxe e depois nos dá o feedback. Comenta aqui nesse vídeo que eu vou ficar bem feliz de saber que essa mensagem está aí se espalhando e dando frutos. E olha, se você quiser que a sua dúvida seja respondida em algum episódio nosso do Tira Dúvidas, manda pra gente. Um abraço imenso e faça bom uso de todo esse conhecimento. Namaskar, te encontro no próximo episódio.